Pois é, pessoal, as campanhas estão comendo solto, segundo turno, passou para o segundo turno, infelizmente, que já podia ter decidido no primeiro turno. E aí eu vejo pessoas, eleitores do Ciro, da Simone Tebet, do Felipe, dizendo assim: ah, mas é democracia, eu quero exercer o meu direito de democracia, não tem esse papo de voto útil. Não é voto útil, é voto inútil. Porque se você vota num candidato que tem 3%, é a mesma coisa se anular de você jogar o seu voto fora, ou de você nem ter ido votar. Ah, mas eu queria votar no Ciro. A mesma coisa de você ir na corrida de cavalo e tá lá as estatísticas, todo mundo que acompanha a corrida, dizer quais são os melhores cavalos e você escolher o pior que tem e dizer aquele dali eu vou votar porque é meu direito de democracia, eu vou jogar meu dinheiro fora porque eu quero votar naquele cavalo alazão ali que eu achei bonito. A mesma coisa na política, votar no Padre Kelmo, é, no engomadinho lá do Partido Novo, só para atrapalhar a eleição, porque já poderia ter decidido, ah, mas eu quero ver as propostas do segundo turno. Bolsonaro fazendo motociata durante 4 anos seguidos, fazendo campanha, falando as mesmas merdas, sem mudar de ideia, sem trazer nenhuma proposta para o país. Em 3 semanas ele vai trazer, ele vai virar é, o maior estadista do mundo, o maior estrategista do mundo em 3 semanas. Você conhece o Lula há 30 anos, foi presidente 2 vezes, sabe tudo que ele defende, tudo que ele fala. Precisa de mais 3 semanas, dá um gasto enorme. Palanques, viagem para lá e para cá, motocicletas e tudo mais. 3 semanas para dar mais gasto ao país. Poderia ter matado a charada para governadores em todos os estados, seja lá o que você tem escolhido, e para presidente também. Ah, mas é uma de exercer a democracia. Você está aí jogando o seu voto do tempo fora, dos outros fora. Escolha um ou outro que está na frente. Ah, mas pesquisa não decide. Se fosse para decidir por pesquisa, não precisa de pesquisa para você dizer que o padre Kelmo da vida nunca seria eleito. Basta você ver. Você acha que o Ciro Gomes, a Simone Tebet, a Soraya teria mais votos do que a máquina do Bolsonaro? Você acha que qualquer um deles teria mais votos do que o maior líder da oposição do Brasil? Eu só tenho os dois. Não precisa pesquisa. A pesquisa é só para dizer qual a tendência, quem poderia estar na frente, como as pesquisas acertaram. E mais uma vez tentam dar o golpe dizendo que as pesquisas erraram. As pesquisas não erraram. Houve uma movimentação ali de indecisos e do chamado voto útil, principalmente no Sudeste, que deu uma crescida, o Freixo não cresceu como queria, e puxou votos para o Bolsonaro, o Castro, no Rio de Janeiro, e em São Paulo também, o Tarcísio deu uma esticada, sabe-se lá por quê? Imagina-se, né, que é um povo antipetista, que toda a vida pode ser o trençalão, pode ser o rodoanelzão, pode ser o escândalo da merenda, eles sempre vão votar do lado da elite. Porque, mesmo que ele seja pobre de direita, e ele anda exprimido nos trens, tem um transporte ruim, alagamento todo ano, eles querem sempre a elite, o status. Não, nossa bandeira jamais será vermelha. Então continua esse golpe. A CNN mesmo aderiu a esse golpe, é a Jovem Pan de grife. E ela é mais perigosa que a Jovem Pan, porque a Jovem Pan é aquele público, ninguém leva crédito, só bolsonarista que assiste a Jovem Pan. Todo mundo já sabe que a Jovem Pan não tem credibilidade, só escolhe pessoas politiqueiras para passar o pano para o governo e atacar a esquerda. Já a CNN não, ela tenta fazer uma linha para dizer que é imparcial, e aí é onde está o perigo, ela não é imparcial. Pode prestar atenção, pode dizer que eu estou pegando no pé da CNN. Quem fala o dia todinho, praticamente? Nosso comentarista do Rio de Janeiro. Isso, ele mesmo. Felipe Moura Brasil. Ele não faz comentário, ele faz campanha contra o Lula. Felipe, fala aí da guerra na Ucrânia. Ah, o Zelensky, o Putin e o Lula que queria um projeto para se perpetuar no poder e o mensalão, o maior escândalo da história da humanidade. Outra apresentadora, com a voz impostada no pé da garganta. Vamos falar agora com o nosso Felipe Moura. O Bolsonaro deu essa declaração contra os jornalistas, que é para o jornalista, e ele faz um comentáriozinho. E o Lula que queria se perpetuar no poder e não sei o que, blá blá blá, e o comunismo, e ele tenta, é o Rodrigo Constantino da CNN.
é o Alexandre Garcia Jovem, da CNN. E todo mundo se lembra que ele era um dos editores dos livros, aquele livro que o livro é idiota por si, mas o título diz: leia para não ser um idiota. Ele era um dos editores desse livro e ele era olavista. E ele é bolsonarista. Arrependido, mas ele quer que o Bolsonaro ganhe. Some, é porque eu não tenho tempo, mas se você for somar numa semana, os comentários dele dá horas de campanha contra o PT. Os comentários dele não são comentários políticos. São campanhas contra o PT e passação de pano para a direita. Teve agora denúncias de novo da Codevasf. 1 bilhão dos transportes aí do asfalto, o bolsolão do asfalto. Eu prestei atenção o tempo todo na CNN. Não tocam no assunto e se tocam, tocam por alto e mudam de assunto. Lula da declaração é pau. É aquele programa do William Vac, senta ele na mesa, fazendo cara de sério, para dizer que é sério, para dizer que é imparcial, e senta o comentarista na ponta da mesa, outro na outra ponta, e o Felipe Moura Brasil lá no telão. E aí ele fica jogando a bola e tudo combinado para passar o pano no Bolsonaro e atacar o Lula. Aí tem um discurso do Lula, eles passam o discurso do Lula, um comício ou qualquer coisa, desconstruir o que o Lula falou. Passa o Bolsonaro, aí a hora de desconstruir o que o Bolsonaro falou, vira. E o Lula e o PT, e no tempo do Lula e no tempo do PT, e vira. E assim o tempo todo. E o Márcio Gomes também, com aquela voz no pé da garganta, Felipe Moura Brasil, que eu já reparei que eles não querem se queimar, joga a bola pro bolsonarista enrustido de plantão, que é o Felipe Moura Brasil, Boris Casoy. Tem um programa chamado Expresso CNN, que é uma apresentadora do Rio Grande do Sul, que é a apresentadora, que ninguém sabe se ela quer sorrir ou quer chorar, mas ela que fica fazendo piadinhas e tentando fazer um humor assim, piadas durante o programa, toda hora. Felipe Moura Brasil e o Lula, pau no Lula. E o Bolsonaro, o Bolsonaro isso e aquilo, é o jeitão dele. E o Lula, que queria se perpetuar no poder, e queria o mensalão, petrolão, e assim o tempo todo. A CNN é uma dessas crias do agro, da Fiesp, da indústria, para atacar e desconstruir a defesa do trabalhador e trazer aquele papo do meritocracia. Menos trabalho, mais direito. E tem uma, se não me engano é Raquel, o nome dela, senta o William Vac aqui, ela senta na ponta, no Márcio Gomes ela também senta no meio dos dois comentaristas, e ela fica só fazendo caras e bocas, ninguém sabe se ela quer sorrir, se quer chorar. É sempre assim. As pessoas têm que escolher, ela já fez esse comentário várias vezes, só essa semana eu já vi. As pessoas têm que escolher entre o ladrão, ela quer dizer que o ladrão é o Lula, e o genocida. Mas ela fala genocida já no meio, querendo dizer que é uma invenção da mídia e que o ladrão é o que foi condenado, mas não fala que foi jogado no lixo a condenação, que o juiz era parcial e que o fórum era improcedente e as delações falsas foram jogadas na lixeira. Mas sempre é esse comentário. O ladrão, o ladrão, o ladrão. E é claro que ela não diz que é a opinião dela, ela quer dizer que é a opinião do eleitor, mas sempre faz esse comentário corroborando a opinião, massificando essa opinião, jogando essa opinião no ar. A CNN é hoje o veículo mais perigoso, porque a Globo, ela é defensora do Paulo Guedes, da economia do Paulo Guedes, das privatizações e tudo mais. Ela é pró-governo, mas é anti-Bolsonaro. Ela queria um governo sem um Bolsonaro. A CNN não. Ela é bolsonarista. Tem jornalistas ali que não são bolsonaristas, são de esquerda, que nem a Dani do 360. A gente percebe que ela não é bolsonarista. E tem outros ali que a gente percebe. Mas a linha editorial do canal, olha só quem o Expresso 360 colocou para comentar no meio de milhares de juristas muito mais capacitados no Brasil, modernizados, atualizados. Quem? Ele mesmo, Ives Gandra Martins. Ele que fala com a voz para dentro, que você não entende nem o que ele está falando, de tanto ódio que esse povo da extrema direita engole, viúvas da ditadura,
que não gosta de esquerda, não gosta de povo, não gosta de trabalhador, ele começa um comentário que não Felipe Moura Brasil, aí vai pau no STF. O Alexandre de Moraes está errado, que o Bolsonaro está certo e tal. Um cara que já disse que o artigo 142 da Constituição dá poder para o Exército ser moderador acima do Supremo. Esse é o jurista que a CNN Brasil contrata. Depois diz que não tem lado, que é parcial. O migué era sempre esse. O comentário dos comentaristas não reflete a opinião da CNN. Mas quem contratou os comentaristas, meu amigo? Quem botou lá Ives Ganda Martins no Expresso Brasil? Quem coloca o Boris Casoy para falar sempre contra o PT? Quem coloca o William Vac com um programa, batendo bola o tempo todo, fazendo firulas? E quem colocou o Felipe Moura Brasil o dia todinho, a semana todinha, comentário por cima de comentário, mentindo, mentiroso. Todo mundo se lembra quando ele trabalhava na Veja, fazia vídeos e mais vídeos. Ele está ganhando dinheiro hoje, ele, o Caio Coppola, o Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes Brasil, que era também da Veja, mente mais de 30 anos na revista Veja, nunca pediu desculpa de nada, continua as mentiras, os ataques, as fake news, que se fosse em outro país já estariam presos, nunca pediram desculpa, nunca fizeram meia-culpa. Era toda semana capa na Veja, matéria do Jornal Nacional e vídeos e fake news. Rodrigo Constantino, Caio Coppola, Felipe Moura Brasil, que passou pelo antagonista, passou pela banda e agora está aí. Eu me iludi, eu achei que a CNN Brasil seria de ponta, vários comentaristas bons, vários jornalistas, pegados até da Rede Globo aí, vários experientes. Não, é outra tranqueira igual a Jovem Pan, politiqueira, que provavelmente trabalha para o agro, para a Fiesp, para as indústrias, para o mercado, é o dia todinho. Ah, mas o mercado quer que o Lula diga quem é o ministro. Mas o mercado quer que o Lula faça a pedra filosofal, porque o Lula só ganha se fizer a carta para os evangélicos. Deixa os evangélicos para lá, os evangélicos querem apoiar o nazifascismo, querem apoiar o agroarmamentista, querem se voltar contra Cristo, contra o que for, deixa eles para lá. O Lula tem voto para ganhar sem eles. Não precisa de carta para banqueiro, não precisa de carta para evangélico, não precisa de carta para mercado. O mercado bolsonarista com camisa verde e amarelo, dono do Madeiro, né? Publicitários aí, um monte deles aí, com camisa verde e amarela, chamando o Bolsonaro de mito, na hora que vê que não tem jeito, que o pobre vai eleger o Lula, não. Mas o Lula tem que fazer uma carta, tem que dizer o seu plano de governo e a gente é quem é para escolher o ministro e avalizar o ministro. Vão se lascar, vão se lascar. Aceitem a derrota que dói menos. Afundem junto com Bolsonaro e o Guedes, junto com esse Brasil nazi-fascista, retrógrado, que não dá certo. O Guedes foi mentir lá sobre o FMI, lá nos Estados Unidos. Tá aí os dados. Voo de galinha. Só cresceu o PIB um pouquinho por causa dos 75 bilhões de golpes no precatório, PEC do desespero, de estelionato eleitoral e bilhões do auxílio emergencial que o Congresso deixou gastar o ano passado acima do teto, a PEC de guerra por causa da pandemia. A pandemia salvou o Bolsonaro dos impeachment de estar preso. E salvou a economia por causa de tantos bilhões. Ah, não foi favor para o pobre, não. Isso foi que fez girar a economia. Aí vem para cá com fica em casa, com aquele papo mentiroso. A CNN um dia ainda vai ter que pedir desculpas. Se eu fosse o presidente no lugar do Lula, eu não perseguiria como Bolsonaro fala Globo lixo, isso e aquilo, não. Mas eu não daria uma única entrevista à CNN, porque não merece. Outra coisa, para finalizar, que o vídeo já está grande. Os apresentadores pegam o celular e diz: acabei de falar com a fonte do PT aqui, com a fonte da campanha do Lula. De duas uma, ou tem um traidor na campanha do Lula e do PT, que eles sabem tudo até a hora que o Lula vai no banheiro, sai no banheiro, para onde vai, para onde vem. Ou tem um traidor dentro da campanha, ou eles estão inventando isso, para ficar queimando o PT e ficar repassando informação, chutando, tentando adivinhar os passos da campanha. O PT deveria ficar atento com isso.